Salve, salve! Aqui é o Diego e hoje eu trago a história onde o nosso prota fará de tudo para vingar seu pai. Estamos falando do anime Vinland Saga. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like para ajudar. Sem mais demoras, vamos pro anime! Quando Thor acorda em um belo campo com um dia ensolarado e brilhante, ele ouve sua esposa Helgo chamar, segurando seu filho, mas de repente acorda e se vê cercado por cadáveres. Ele está no meio de uma grande batalha com vários soldados o atacando. Ele diz a Thorkel que ele está avançando para poder parar o inimigo. Thor continua a massacrar todos que ficam em seu caminho. De repente ele se distrai e uma flecha o acerta no ombro, mas não é nada. E no momento que ele luta contra um soldado inimigo, ambos caem no mar. E nesse momento o grande Thor acaba com a vida do oponente, mas por alguma razão estranha, ele largou a espada e começou a nadar entre os cadáveres. Conseguindo alcançar a costa, ele deixa para trás todos os seus companheiros e vai embora enquanto seus navios estão sendo destruídos. 15 anos depois, na Islândia, uma garota chamada Ylva pede a seu irmão mais novo, Thorfinn, para alimentar as ovelhas e ordenhar as vacas. Depois de ajudá-la com os afazeres da casa, ele se junta às outras crianças da aldeia e ouve as histórias do Sr. Leif, de como ele navegou para um novo continente chamado Vinland, um local quente e fértil, com uma terra sem batalhas nem escravos. Quando as coisas começam a sair do controle entre as crianças e o Sr. Leif, Thor pede a todos que partissem para suas casas, pois estava ficando tarde e a nevasca estava começando. Desfrutando de uma bebida em volta da fogueira, Leif informa a Thor o quão difícil está ficando sobreviver com esse inverno persistente. Leif sugere se mudar para outro país, com um clima mais sustentável. Enquanto isso, em sua cama calorosa, Thor sonha em matar monstros marinhos e encontrar a ilustre Vinland. Do outro lado, um homem com uma corrente no pescoço caminha pela neve em direção à aldeia. No dia seguinte, limpando a neve acumulada em sua casa, Ylva acaba tropeçando e cai do telhado. Sentindo algo na neve, ela começa a cavar e encontra um homem acorrentado, e Thor rapidamente o leva para dentro. Enquanto isso, Leif alerta Thorfinn sobre o quão perigoso é o mar, já que seu navio ficou preso no gelo e acabou afundando. Depois disso, toda a tripulação sofreu depois de caminhar alguns dias na neve, e ele foi o único sobrevivente. Quando Thorfinn pergunta sobre o motivo de viverem no norte, Leif conta a história de como seus ancestrais viviam na Noruega, mas depois fugiram dessas terras por causa da invasão do rei Harold. Thorfinn se recusa a acreditar que seus ancestrais são tão covardes, então ele corre para perguntar ao seu pai sobre essa história, mas quando chega em casa, encontra seu pai cuidando de um homem desconhecido. De repente, um homem chega correndo, explicando que Halfdan apareceu no porto, procurando um escravo fugitivo, e ele não parecia muito amigável. Depois de descobrir quem estava no comando da cidade, Halfdan de repente invade a casa de Thor para pegar seu escravo de volta, mas Thor, por sua vez, acaba oferecendo a ele 8 ovelhas em troca do escravo, e Halfdan concorda feliz, pois o escravo estava perto da morte. Embora tenha conseguido dar a liberdade que o escravo tanto desejava, tudo foi em vão, pois na mesma noite acabou morrendo. No dia seguinte, as crianças da cidade estão treinando suas habilidades físicas em uma luta de espadas de madeira. Então, depois de um tempo, enquanto Leif estava conversando com Thorfinn, ele olha para o horizonte no mar e nota um navio de guerra. Então diz a Thorfinn para contar a seu pai. Quando o navio atraca, eles pedem para falar com Thor, o Troll. Depois de um tempo, ele chega ao local e os cumprimenta. E muitos anos depois, ele se reencontra com seu antigo parceiro Flock. Enquanto conversam, Flock contou a ele todos os detalhes desde a última vez que se viram, que foi na campanha da Noruega. Obviamente, a morte da irmã do rei Sven, que era o rei da Dinamarca na época, foi uma boa desculpa para os dinamarqueses declararem guerra contra os ingleses. E o seu líder ordenou que procurassem Thor, que era um ex-comandante, para se juntar à batalha. E com essa condição, eles o perdoariam por fugir durante 15 anos. No entanto, se Thor se recusar, basicamente está dizendo a ele que seu povo pode sofrer as consequências de seus atos. Enquanto isso, Leif diz a Thorfinn que os Jomsvikings são o exército mais forte do norte. Flock retorna a seu navio e se apresenta à aldeia, explicando que a missão deles é recrutar o herói Thor, e quem decidir segui-lo para a próxima batalha deverá se juntar a Thor em seu navio. Enquanto Thor diz a Leif que não pode escapar de seu destino amaldiçoado, a maioria dos habitantes da aldeia comemora que poderão se juntar à batalha. Confiante de que irá com seu pai para ajudá-lo em sua batalha, Thorfinn espanca todos seus amigos para mostrar sua força. Então, depois de um tempo, ele descarta sua espada de madeira para procurar uma nova. Ele encontra um baú e, ao abrir, vê todos os pertences de seu pai e encontra uma adaga que chamou sua atenção. Mas Thor chega naquele momento e explica que as espadas são para matar pessoas.
pessoas. Thorfinn responde que pretende matar o inimigo, mas seu pai diz que ele não tem inimigos, e Thorfinn o chama de mentiroso, e sai correndo. Nas Ilhas Faroe, Floki vai para visitar o líder de um grupo de vikings. Ele oferece a Askeladd 5 libras de ouro para matar Thors. Por sua vez, Askeladd diz a ele que neste caso alguém de seu grupo deveria fazê-lo, pois ele é seu ex-comandante, e por esse motivo, ele está pedindo o dobro do ouro. Mas Floki tenta intimidá-lo, alegando que não tem condições de negociar. Mas uma lança voa em direção à tenda, que acaba sendo onde um dos Join Vikings está escondido, o que pega Floki de surpresa. Por isso ele decidiu aceitar a oferta. De volta à Islândia, Thor decide levar apenas 5 jovens da vila em sua jornada com Leif. Nela, uma das garotas parece estar preocupada com um dos jovens, mas Leif secretamente deixa claro que eles não vão para a luta de verdade, já que Thor planeja deixar os 5 soldados na Noruega para ir sozinho ao campo de batalha. Mais tarde, quando chega a hora de partir, Thor se despede de sua família, mas não consegue encontrar Thorfinn. Ele olha para sua esposa, e Helga diz que passará a mensagem em seu nome. Em seguida, usando um remo gigantesco, Thor rema de um lado do navio, enquanto os outros 5 jovens remam do outro. Quando estão longe o suficiente para usar as velas, Thor diz aos outros que é tarde demais para voltar. E naquele momento, Thorfinn faz uma pergunta, e ele de repente pula de um barril para se aliviar. Thor claramente não está feliz, mas não pode deixar de sorrir quando vê Thorfinn, que fica impressionado com a beleza do mar. De volta às Ilhas Faroe, Askeladd e seu grupo se preparam para a tarefa, e ele comenta que tudo isso parece estranho, e que Floki está escondendo algo. Naquela noite, com a mudança no vento, Leif diz a eles para mudarem de curso. Por sua vez, Thor conta a Ari, que está apaixonada por sua filha, de como o nascimento dela mudou sua vida, enquanto ele era membro dos Jones Vikings. Naquele momento, ele percebeu que tinha algo pelo que viver, por isso decidiu deixar o campo de batalha para sempre. No dia seguinte, a tripulação chega às Ilhas Faroe para descansar e reabastecer. Então, enquanto eles se movem por um desfiladeiro estreito, Leif e Thor sentem que algo está errado, e eles decidem voltar. Mas antes que eles possam fazer isso, uma pilha de destroços cai do penhasco, bloqueando a saída do desfiladeiro. Acontece que eles caíram na armadilha de Askeladd, que se aproxima deles em seu barco. Percebendo que eles não são páreo para os 2 navios cheios de homens, Thor suspira e vai pegar sua espada, e entrega a Thorfinn sua adaga, e diz a ele para usá-la apenas para se defender. Com isso, Thor pula em um dos barcos e começa a bater em todos em seu caminho, com seus punhos. Enquanto ele continuava a espancar todos os piratas, Bjorn, que é o segundo em comando, come um cogumelo estranho, e fica completamente descontrolado, e parte loucamente para enfrentar Thor, mas no final ele acaba sendo derrotado. Naquele momento, o outro barco estava tentando embarcar no barco que Thorfinn estava, mas de repente o corpo inconsciente de Bjorn voou em direção a eles, destruindo uma das pranchas. Thor então retorna para seu barco e destrói a outra prancha, ameaçando toda a tripulação de Askeladd, para eles desistirem ou todos morrerão. Para proteger seus amigos, Thor reconhece o líder e o desafia para um duelo. Se ele vencer, ele os deixa em paz, mas se Askeladd vencer, ele pode pegar o que quiser. Askeladd aceita, mas antes de começarem, Thorfinn aparece zombando dele, revelando que ele é o filho de Thor. Quando a luta começa, Askeladd corta a corda do mastro, como uma distração para um ataque surpresa, mas não consegue ferir muito o Thor. Então ele mostra a Askeladd que não irá se conter, e o ataca freneticamente. Com um movimento, o loiro consegue quebrar sua espada, mas é aí que Thor aproveita a vantagem, e o domina. Askeladd, indefeso, pergunta por que ele desperdiçou seu talento como guerreiro por 15 anos, e Thor explica que ele não é um mestre, pois um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Então Askeladd pediu para que ele se tornasse o líder de seu grupo. Como ninguém riu, ele apenas disse que estava brincando. Bjorn, recém-acordado, disse que não é hora de brincar, e de repente pula para o outro barco, tomando Thorfinn como refém. Askeladd se recusa a honrar o duelo, embora tenha perdido, e Thor se recusa a matá-lo. Mas assim que ele morrer, Askeladd diz que honrará seu acordo. Ele sinaliza para seus arqueiros atirarem, e cobre um poderoso Thor com flechas. Ele manda Bjorn soltar o seu filho, que corre para abraçá-lo enquanto chora, encerrando assim a vida de Thor. Askeladd está surpreso ao descobrir que nenhum de seus homens havia morrido. Ele ouve gritos de um dos barcos que eles roubaram, e descobrem que Thorfinn estava lá, mas ele não era mais como aquele garotinho de antes. Ele está cheio de raiva e com sede de vingança, gritando bem alto que irá matar Askeladd e vingar seu pai. No dia seguinte, os piratas estão a caminho para coletar dinheiro de Floki por matar Thor, e assumem que Thorfinn morrerá de sede ou fome, então eles não se preocupem em observá-lo. Depois de abandonar o navio, Thorfinn faz o que é preciso para sobreviver, então testemunha os piratas invadirem
invadirem uma vila e vê como eles são sedentos de sangue. Mais tarde, ele entrou no quarto de Askeladd para matá-lo, mas decide não fazê-lo. Então, no dia seguinte, Thorfinn o desafia para um duelo, mas ele leva um bom chute no estômago. Faminto e solitário, Thorfinn tenta sobreviver na floresta, sofrendo dia após dia. De volta à Islândia, Leif retorna com o baú de Thor e todos os seus pertences, e jura para sua família que encontrará Thorfinn, não importa quantos anos demore. Ylva se recusa a demonstrar que está triste, e começa a se distrair com suas tarefas diárias e trabalho, até que sua mãe percebe que ela precisa descansar, e que não pode esconder seus sentimentos para sempre. Enquanto isso, Thorfinn continua sobrevivendo na floresta, praticando manuseio com a espada, e está claramente obcecado por vingança. Uma noite, enquanto comia, um coiote aparece, e graças ao conselho de Askeladd de que ele não deveria branir a espada, ele saca sua adaga e consegue matá-lo. Isso lhe deu mais confiança, e ele percebe que pode caçar jogando sua faca, em vez de se virar para tentar agarrar o animal. Com o passar dos dias, Askeladd e seus homens se preparam para zarpar. Thorfinn aparece novamente e desafia Askeladd para outro duelo, e novamente perde. Então, cansado da situação, ele promete a Thorfinn outro duelo, se conseguir conquistar algo no campo de batalha. Por causa dessas palavras, Thorfinn acaba se juntando aos piratas em sua jornada. Alguns dias depois, Askeladd e seu bando, junto com Thorfinn, chegam ao centro da Inglaterra, onde encontraram os rastros de uma batalha. Já à noite, Askeladd e Bjorn conversam com um soldado dinamarquês sobre um trabalho, pelo qual fecham um negócio por cerca de 5 libras. Mas assim que os negócios são feitos, uma flecha perfura o pescoço do soldado. De repente, uma saraivada de flechas começa de todos os lados, e tudo está em chamas. Nesse momento, Thorfinn é pego de surpresa por um soldado que consegue derrubá-lo, mas felizmente ele é salvo por Askeladd, que lhe diz que os fracos morrem primeiro no campo de batalha. Thorfinn está claramente zangado e desesperadamente consegue derrotar um soldado em batalha. E assim o tempo foi passando, e ele decidiu continuar lutando, e batalha após batalha ele ficou cada vez mais habilidoso com sua adaga, tanto que Askeladd lhe dá uma missão de reconhecimento. Após uma batalha difícil contra 2 soldados ingleses, ele consegue derrotá-los, e enquanto foge, acaba gravemente ferido, sendo encontrado por uma inglesa, com a filha que decidem ajudá-lo. Ao acordar, ele aceita a generosidade dela contra sua vontade, mas no final acaba aceitando. No dia seguinte, um soldado inglês aparece, procurando por Thorfinn, e acusando-o de ser um pirata, mas a mulher decide o encobrir, dizendo que ele é seu filho. Então à noite, Thorfinn pega uma tocha e diz para elas correrem, e ele corre para o mar para incendiar uma casa que estava por lá. A mulher, em vez de fugir, decidiu segui-lo até o mar, e ela vê espantada naquele momento como ele conseguiu matar alguns soldados ingleses, e Thorfinn, ao vê-la, fica desapontado com o que acabou de fazer. Mas já é tarde demais, e o seu bando já está fazendo seu trabalho. E novamente, ao ver a senhora que cuidou dele, depois de muito tempo, ele teve uma lembrança de sua família reunida. No ano de 1012, cerca de 10 anos após a morte de Thors, o rei ordena a Floki que as tropas sejam retiradas da Inglaterra e descansem até o inverno. Askeladd e seus homens viajam para a França, para perto de um rio, onde 2 clãs estão lutando. Um deles tenta invadir a fortaleza, então Askeladd diz a Thorfinn para enviar uma mensagem ao exército que está atacando, se oferecendo para ajudá-lo e tomar a fortaleza, em troca da metade do saque. Sabendo que ainda está empenhado em vingança, Askeladd promete um duelo se Thorfinn conseguir uma cabeça com elmo. Então, depois de um tempo, Thorfinn convence os guardas de que tem uma mensagem para seu líder. Após Thorfinn ser bastante persuasivo, eles entram em um acordo e mandam um sinal para seu grupo de que ele conseguiu firmar um acordo. No dia seguinte, o comandante do exército pensa que Thorfinn mentiu para ele, pois começa a perder mais soldados que o esperado. Mas nesse momento os vikings aparecem, levando seus barcos através da terra, evitando a cachoeira. Thorfinn notou o comandante inimigo e percebeu que ele tinha um elmo, então ele imediatamente corre em sua direção. Depois de um tempo, ele consegue escalar a fortaleza e acaba com os soldados, um após o outro, até chegar ao comandante, o decapitando com um golpe. Por outro lado, o exército finalmente consegue arrombar o portão principal, mas ao entrar só encontra os soldados do forte derrotados. Surpreendentemente, a sala do tesouro estava vazia, e tudo não passou de uma armadilha dos vikings, que prepararam para eles. De repente, uma cabeça pula do mar, e Thorfinn em seguida aparece, cumprindo sua parte no acordo. Mas o duelo terá que esperar, pois eles precisam escapar dos francos. Eles estão voltando para sua aldeia, com riquezas o suficiente para durar o inverno. De sua parte, Thorfinn finalmente terá outra chance contra Askeladd. Durante o duelo, Askeladd tenta distraí-lo com suas palavras,
palavras, mas Thorfinn não liga e o ataca com tudo, deixando Bjorn impressionado com o quanto ele melhorou nos últimos anos. Thorfinn perde por pouco, no entanto Askeladd sabe como irritá-lo e começa a falar de seu pai. Rapidamente Thorfinn perde o foco e, cego pela raiva, ele novamente perde o duelo. À noite, enquanto todos festejam, Thorfinn decide ficar para cuidar dos barcos e começa a ter alucinações com seu pai, onde ele lembra que não tem inimigos e que um verdadeiro guerreiro não precisa de espadas, mas naquele momento ele é acidentalmente interrompido por uma garota, que acaba por ser a serva do tio de Askeladd, e depois de um tempo ela começa a falar com ele e diz que o mundo está basicamente sujo e nunca terá paz. Thorfinn se lembra das palavras de seu pai e lhe diz que existe um lugar sem escravos nem guerra, onde ninguém será capaz de encontrá-la, o lugar chamado Vinland. Em outro lugar, o rei Sweyn está determinado a conquistar a Inglaterra, então ele convoca seu filho, Canute, para se tornar um homem e se encarregar de toda a situação. Eles estavam basicamente invadindo muitos territórios ingleses, mas em algum momento eles se depararam com problemas na ponte de Londres, e esse problema acabou sendo um dinamarquês de quase 3 metros, que luta pelos ingleses, que se chama Thorkel. Askeladd e seu grupo chegam para ajudar a tomar Londres, então Bjorn pergunta a ele sobre seu plano, mas ele realmente não fez nenhum. Sua única ideia é enviar Thorfinn para matar Thorkel. Nesse momento, Floki se aproxima da ponte para tentar oferecer ao gigante um acordo melhor, caso ele volte para seu lado para lutar contra os ingleses. Mas o gigante realmente não se importa de que lado está, desde que tenha adversários fortes para lutar, pois ele sabe que os ingleses são fracos e estão perdendo a guerra, então lutar contra eles não seria divertido. Ele encerra a conversa, jogando uma pedra gigantesca no barco de Floki e rindo deles enquanto se retiram. Enquanto isso, os dinamarqueses estão tentando cortar as vigas da ponte, até que Thorkel começa a jogar troncos sobre eles, destruindo todos os barcos. Thorkel percebe um pequeno garoto se aproximando dele. Thorfinn pula em direção à ponte, e em um piscar de olhos, ele consegue cortar o pulso de Thorkel. Avaliando suas fraquezas, Thorfinn chuta a parte de trás do joelho de Thorkel, e no momento em que Thorfinn tenta acabar com ele, o gigante usa a mão para parar a adaga, e começa a sacudir Thorfinn em todas as direções. Então Askeladd recebe o sinal para se retirar, e sai. Thorfinn, por sua vez, se finge de morto, então ele usa essa chance para atacar. Conseguindo cortar 2 dedos do Thorkel, ele consegue escapar. Depois de ver que a maior parte de seu exército foi destruída, o rei decidiu partir de Londres e deixar 4.000 homens sob o controle de seu filho Canuto, que não tem experiência em combate. Thorfinn consegue chegar à margem do rio da melhor maneira possível, pois acabou com o ombro deslocado, um tornozelo torcido e algumas costelas quebradas. Então, como Thorfinn ainda não apareceu, Askeladd assume que ele está morto, mas para sua surpresa, ele sai da floresta e Askeladd diz a ele que agora eles estão indo para o Wessex em busca de riquezas para passar o inverno. Alguns dias depois, Thorkel está frustrado, pois os dinamarqueses não querem lutar, então ele começa a jogar pedras enormes neles para fazê-los atacar. Mas quando ele descobre que o príncipe da Dinamarca é o responsável, ele sorri alegremente. Thorfinn tem outro sonho com sua família, em um lindo lugar, e novamente seu pai diz a ele para esquecer a vingança, mas de repente o sonho rapidamente se transforma em pesadelo, e ele acorda assustado. Então, sem conseguir dormir, ele sobe um morro onde encontra alguns escombros. Askeladd também está sentado entre as ruínas no topo da colina, e tenta falar com Thorfinn, mas ele imediatamente diz que eles não são amigos. Da mesma forma, ele diz a Thorfinn que um dia ele certamente o derrotará, e conta a ele sobre os romanos que invadiram a Inglaterra e deixaram essas ruínas 500 anos antes da chegada dos saxões, e que os dinamarqueses agora estão invadindo os saxões, dando a entender que reinos vêm em vão. Ao amanhecer, ele encontra um mensageiro da unidade do príncipe Canuto, que os informou que Thorkel havia derrotado o exército em Londres, e estava indo para o norte com 500 homens para derrotar as forças principais. Além disso, ele diz a todos que o gigante capturou o príncipe Canuto, então ele pergunta se eles podem se juntar a eles. Então Bjorn e todo o grupo espera uma decisão de seu chefe, mas naquele momento, ele decapita o mensageiro, e ele declara que diante de todos que eles vão caçar Thorkel e seus 500 guerreiros por conta própria, a fim de salvar o príncipe Canuto, e evidentemente ganhar a grande fortuna que terão ao salvá-lo. Mais tarde, o inverno está prestes a cair. Enquanto Thorkel e seus homens estão marchando, eles conversam sobre quem tem o melhor deus, e irritam Ragnar, que é o conselheiro do príncipe. De repente, Thorkel percebe algo, e arremessa uma lança que atinge um soldado inimigo. Acontece que eles foram emboscados pelos homens de Ragnar, que dizem ter 2.000 homens com eles, e pedem para eles se
se renderem e entregarem o príncipe. De sua parte, Thorkel concorda em deixar Ragnar, o padre e o príncipe irem, mas ele começa a provocar as tropas do rei, de serem covardes e mentirosas. E isso irrita os dinamarqueses, e eles avançam furiosamente. Além disso, não muito longe dali, Askeladd e seus homens esperam a luta começar. Assim que escutam os sons da batalha, começam a esvaziar os tambores de óleo e colocam fogo na floresta, causando uma enorme fumaça para confundir os dois lados. Askeladd manda Thorfinn para resgatar o príncipe. De volta à luta, Ragnar e o príncipe são cercados pelos homens de Thorkel, mas de repente Thorfinn aparece e ataca o inimigo, dizendo que veio para salvar o príncipe, o que deixa Ragnar desconfiado. Então, quando Thorfinn estava prestes a matar todos, Thorkel aparece alegremente e lhe faz algumas perguntas, se o nome do pai dele é realmente Thors, e se esse for o caso, o nome da mãe dele certamente é Helga. Thorfinn fica claramente surpreso, especialmente quando o grande homem continua a elogiar seu pai, apontando que ele é a única pessoa mais poderosa do que ele. Mas por fim as chamas aumentam, separando os dois. Dessa forma, Thorfinn consegue salvar o príncipe. Então Ragnar não tem outra escolha a não ser agradecê-los e colocar a segurança do príncipe em suas mãos. Mas antes, Askeladd tem um pedido. Ele quer ver o rosto do príncipe, e assim todos ficam surpresos ao ver que ele é um príncipe, que mais parece uma princesa.